Nós, no âmbito deste trabalho, eu já tinha falado consigo sobre isto, mas falamos aqui outra vez, também entramos em contacto com o Café Joio, que eu acho que é do seu conhecimento também, e vamos entrevistar uma pessoa do café e queríamos saber se conhece, se tem algum contacto, se o Kaia já trabalhou lá ou já fez algum tipo de formação. Sim, curiosamente, através de um membro da Associação do Surf, fomos lá ao Café Joio, ao primeiro, aqui ao pé da Calçada da Estrela, acho eu. Inscrevemos o Kaia e o Kaia chegou a fazer um catering. Tinha um serviço de catering para fazer ou numa companhia de seguros ou num banco, não me lembro bem. E lá foi. E depois, quando fui buscar, passado 2 ou 3 horas, quando fui buscar, perguntei a uma das senhoras então, como é que tinha corrido e tal. E ele disse, correu bem e tal. Mas depois disse, mas ele tem piada, então o que é que tinha acontecido? Ele levava uma bandeja, por exemplo, com croissants na mão direita, e alguém se dirigia, ou ele perguntava que era alguma coisa, e se a pessoa respondia que sim, ele passava a bandeja ou o cestinho para a mão esquerda dessa pessoa, depois estendia-lhe a mão para o cumprimentar. Olha, eu sou o Kaia da CIS, o melhor surfista do mundo. Que giro. E deixava o outro com os corações todos na mão. E depois tirava, isto é. Pronto, essa senhora achou piada a isso, mas acho que não terá sido exatamente tão bem aceite. Sim. Por isso mesmo, porque eu reconheço que, pessoalmente, eu às vezes exijo do Kaia um comportamento incólume, isto é, que ninguém toca, e às vezes penso que o exijo de maneira muito dura, muito ríspida. Eu acredito que as instituições, como o Café Joio, tentam implementar é que não haja nada por que alguém possa pegar em relação a esta população. E então dirigirão aquelas pessoas com um certo sentido de alguma... Enfim, não estou a querer criticar, mas de alguma rispidez ou alguma certeza muito... Não é para fazer e não se faz em caso nenhum, né, para os restringir de serem espontâneos, como o Kaia demonstrou ser. E tirando dessa experiência no café, ele teve outra experiência laboral mais séria? Continuada, não sei o que será sério, claro. Mariana, mas vou-lhe dizer, ele esteve na escola onde fez o ensino recorrente, que o ensino recorrente naquela escola eram 3 anos, porque era consoante os anos 10º, 11º, 12º. Prolongaram mais um ano para tentar ver se havia mais algum ganho pedagógico. Sim. Não houve. Pedagogicamente ele não avançou. Socialmente teve a oportunidade de demonstrar, por incrível que pareça, aos próprios professores, essencialmente, que ele tinha mais capacidades, nomeadamente na comunicação. Porque ele depois fez o ensino corrente durante 4 anos. Depois esteve lá um ano a ajudar na reprografia, exatamente, a fazer recados, etc. A carregar as máquinas e a fazer, portanto, foi o sítio onde ele atingiu os 50% de capacidade. Mas o que é facto é que, passado esse curso, ele continuava lá e fez outro curso de assistente de secretariado numa outra instituição. Aí, uma das vezes, encontrei a doutora que era responsável pelo desenvolvimento dele no curso à saída. E eu perguntei, está por cá? E ela informou-me, sim, eu venho cá sem avisar ninguém, exatamente para ver como é que as coisas estão a correr mesmo, sem que ninguém me diga. Eu venho cá e avalio. Muito bem, e então como é que está o Kaia? Perguntei-lhe, olha, tomáramos nós que todos os nossos utentes estivessem como o Kaia está. Não só o Kaia conhece toda a gente, conhece os locais onde se fazem as coisas, porque eu estive aqui a observar e ele atendeu várias pessoas que chegavam, pais, pessoas de empresas que iam levar papel ou isso, e ele indica ou vai e leva as pessoas à pessoa exata, aos gabinetes exatos, e tudo isto com aquele ar prazenteiro e brincalhão e às vezes quase que houve um termo que uma vez aplicaram em relação a ele, reguila,
Mas pronto, porque ele também põe o pé na argola, às vezes também começa logo a perguntar às pessoas: és do Benfica? És do Benfica? Eu sou do Benfica. Então, olha, eu sou o maior surfista do mundo, como no outro sítio. Portanto, mas a par disso, ele fazia e dirigia as pessoas para o local correto. É verdade também que antes disso, ainda no Centro de Emprego de Lisboa, enquanto ele vivia com a mãe, lhe ofereceram uma oportunidade de ele trabalhar na Biblioteca Nacional. Só que na altura ele estava a fazer uma arte marcial que era muito interessante, pelo menos eu achava, na capacidade dele controlar os seus movimentos e de ter uma noção do seu próprio corpo. Eu arrisquei nessa vez e arrisquei depois já em Oeiras. E das duas vezes fui chamado, se calhar com alguma razão, de ingrato por aqui se ter arranjado uma abertura na Biblioteca Nacional, ali no Campo Grande, e depois a outra foi através da Câmara de Oeiras, se calhar não devia dizer isto, foi melhor não dizer isto, nos viveiros. Claro que era melhor ele estar na biblioteca, presumo eu, do que nos viveiros, apesar dos estímulos serem completamente diferentes. Mas nos viveiros convive-se com menos pessoas e numa biblioteca, se calhar, convive-se com mais pessoas. Enfim, pronto, fui desconsiderado, de certo modo, por não ter aceitado, porque na primeira altura havia o taekwondo e estávamos inscritos num curso de instrução. Perdão. Da outra vez, estava o CAIA a entrar no ensino recorrente quando lhe ofereceram esta possibilidade de ir trabalhar nos viveiros. Eu disse isto às senhoras, uma delas, pelo menos, psicóloga, não sei se outra seria assistente social ou técnica da Câmara, técnica de emprego, não sei, que o facto é que recebi uma carta do diretor a zangar-se comigo por não ter aceitado. E eu disse, pois, mas é o desenvolvimento do meu filho que está em causa. Claro. E se ele pode fazê-lo, por que não? Ou então, será que ele pode articular o horário do ensino recorrente com o horário que... Não era possível. Não dá, portanto, acabou por... Pronto, ficou no ensino recorrente, que pedagogicamente não funcionou, verdade seja dita, mas na realidade acabou por estar lá como voluntário uma dezena de anos. Desculpe. Obrigada. Para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a outros pais que tenham um filho com trissomia 21 ou com outra deficiência intelectual? Tem assim alguma mensagem que quisesse passar? Algum conselho? Que tentem fazer todos os exames nas disciplinas, nas especialidades. Otorrinolaringologia, oftalmologia, isto é, vejam se todos os receptores de estímulos estão a funcionar. Primeiro que tudo. Porque às vezes, como é que eu posso saber que letra é aquela se ninguém me ensinou que aquilo era uma letra e que se lia A? Sim. Portanto, não pensem pelo menor, pensem pelo maior. Portanto, informem sobre os seus próprios filhos, leiam, não aceitem só aquilo que os técnicos e os médicos dizem. É necessário dar-lhes a possibilidade de tudo e tão cedo quanto possível. Não parar de estimular. Portanto, os pais que não se prendam com as incapacidades antes, tentem descobrir as capacidades, sem preconceitos. Peçam a técnicos específicos, a neurologistas, a neuropsiquiatras, a pedopsiquiatras, pedopsicólogos, neurologistas, tudo isso, para avaliar os seus próprios filhos. Eles que vão às instituições internacionais, que um senhor americano já falecido, médico na Segunda Guerra, e que instituiu um instituto, passa pelo pleonasmo, The Institutes for the Achievement of Human Potential, institutos para a realização do potencial humano, que nós seguimos. Parabéns aos pais, ou à família, e à Mariana e à Inês, e à professora e à amiga da professora, por terem sido considerados suficientemente sábios e sensatos para cuidarem, estudarem as pessoas especiais. Obrigada. Parabéns, portanto. Obrigada. Muito obrigada.